Não estamos em uma guerra clássica, onde exércitos se enfrentam abertamente, com linhas de frente claras e conflitos visíveis. Mas concluir disso que estamos em uma fase de verdadeira paz seria um erro perigoso. A realidade dos conflitos modernos já mudou há muito tempo. Hoje em dia, não se luta mais apenas com armas, mas também com informações e até mesmo com desinformação. Com dados, com conhecimento, estados e atores estratégicos tentam sistematicamente obter uma imagem o mais precisa possível de outros países, de suas estruturas, de seus processos de decisão e, acima de tudo, de seus planos futuros. A comunicação é monitorada, as informações são coletadas, avaliadas e conectadas entre si. O objetivo está claramente definido. Superioridade informacional. Quem sabe mais pode planejar melhor. Quem pode planejar melhor obtém vantagem sem disparar um único tiro. Isso também era conhecido pelo mestre Sun, que há mais de 2000 anos aconselhou, compilou várias táticas militares na antiga China e deixou isso claro em seu cânone militar. Esse é o cerne de uma guerra informacional. Essa abordagem é complementada pela desinformação, ou seja, tentativas deliberadas de espalhar informações falsas ou distorcidas para gerar incerteza e influenciar decisões. Esse conflito costuma ser invisível, desenvolvendo-se nos bastidores de forma contínua e sem sinais claros externos. É justamente aí que está a sua força. Mas toda inteligência externa só é tão bem-sucedida quanto as fraquezas no interior de um sistema. Por mais sofisticadas que sejam as estratégias externas, elas sempre precisam de um ponto de acesso, e esse acesso geralmente surge onde existe confiança. Há pessoas nas estruturas estatais com acesso às informações sensíveis. Isso é inevitável. Quem lida com dados confidenciais, documentos estratégicos e planejamentos que não são públicos. Esse sistema se baseia em confiança e controle. Mas, se essa confiança for quebrada, a situação muda fundamentalmente. Então, não estamos mais falando de um risco ou de um erro de avaliação, mas sim de traição. Um caso recente da Alemanha mostra como esse cenário é concreto e real. No Ministério da Defesa, veio à tona um incidente em que um oficial de alta patente das Forças Armadas alemãs foi suspenso do serviço. O contexto, a suspeita de que informações internas sensíveis foram repassadas. Especificamente, trata-se de um documento que contém uma grande quantidade de projetos de armamento planejados. Ou seja, trata-se de uma visão sobre quais capacidades militares devem ser desenvolvidas ou aprimoradas no futuro e quais serão especialmente relevantes para a Alemanha. Ou melhor dizendo, quais atualmente ainda estão faltando. Essas informações são estrategicamente muito importantes, porque dão uma visão das prioridades, dos investimentos planejados e do equipamento de longo prazo das Forças Armadas. Não eram destinadas ao público, mesmo assim vieram a público, e isso por meio de uma vulnerabilidade interna. Com isso, um documento interno se tornou uma fonte de informação de livre acesso, porque ele foi publicado. Não só para a mídia, mas também para aqueles que têm interesse em analisar esses dados. Isso inclui, obviamente, atores estrangeiros que dependem exatamente desse tipo de informação para ajustar suas próprias estratégias. Dentro do Ministério, foram iniciadas investigações em seguida. Foi possível rastrear quem teve acesso, por último, à respectiva versão desse documento. O grupo de possíveis responsáveis foi reduzido e o oficial envolvido tornou-se o foco das investigações. Segundo relatos recentes, ele já teria admitido o repasse das informações. As consequências legais são claras. Esse procedimento pode resultar em processo criminal e penas graves em caso de condenação. Mas a dimensão jurídico-política é apenas parte do quadro geral, que na verdade é ainda pior. Pois o verdadeiro significado do caso está naturalmente nas consequências. Quando planos militares se tornam públicos, possíveis adversários ganham vantagem informacional. Eles obtêm informações sobre desenvolvimentos futuros, podem identificar quais capacidades devem ser ampliadas e onde possíveis lacunas continuarão existindo. Isso muda a cenário estratégico. Um Estado cujos planos são conhecidos perde parte de sua imprevisibilidade. E justamente essa imprevisibilidade é um fator central para a nossa segurança. Ela garante que potenciais adversários não possam calcular exatamente como uma situação vai se desenvolver.
Se esse fator desaparece, surge uma grande desvantagem, porque quem é previsível se torna vulnerável. Não necessariamente por ação militar direta, mas por ajustes estratégicos do outro lado. Se o outro lado já sabe os sistemas de defesa antiaérea que planejamos comprar, eles já sabem como reagir. Eles sabem quais mísseis devem desenvolver para escapar desses sistemas. Eles saberão quantos teremos e, assim, já poderão planejar aproximadamente onde eles estarão localizados. Eles conhecerão nossa força e também nossa capacidade de defesa. Se isso não bastar, teremos um grande problema, pois agora eles são conhecidos. Mais grave é a constatação que decorre deste caso, pois o incidente foi descoberto, divulgado e está sob investigação. Mas disso surge a pergunta crucial: quantos casos semelhantes existem que ainda não foram descobertos, que ainda nem são conhecidos? Quantas pessoas têm casos e direitos de acesso semelhantes em número considerável? E quantas dessas pessoas poderiam teoricamente ser capazes de repassar informações, seja por convicção, por pressão ou por motivos pessoais? Essa invisibilidade não é um problema técnico, mas um risco. A traição quase nunca é aberta, ocorre em segredo, muitas vezes por longos períodos sem ser notada. Por isso, ela pode causar um impacto considerável antes mesmo que seja possível reagir. Em guerras de informação, essas vulnerabilidades internas são especialmente importantes. A segurança depende não só de ataques externos, mas também da estabilidade interna. Quando ela se rompe, surgem brechas. E toda brecha pode ser explorada. E isso tem consequências diretas. Não para as instituições estatais ou para as estruturas militares, mas para nós como sociedade como um todo. Porque segurança nacional não é um conceito abstrato. Ela influencia decisões políticas, a estabilidade econômica e, em última análise, a realidade da vida de cada pessoa. Quando essas informações vazam de forma descontrolada, ocorre uma perda de controle. E essa perda de controle leva à vulnerabilidade. E é exatamente aí que reside a verdadeira gravidade desse caso. Ele mostra que os conflitos modernos não ocorrem apenas nas fronteiras externas, mas também dentro dos próprios sistemas. E ele deixa claro que o grande perigo nem sempre precisa vir de fora, mas às vezes também surge internamente. No final, resta uma conclusão clara. Em um mundo onde a informação se tornou um dos recursos mais importantes, protegê-la é o mesmo que proteger a própria segurança. E quando essa proteção falha, não se trata apenas de dados ou documentos, mas sim de estabilidade e, em última análise, da sua segurança. Agradeço aos assinantes, membros do canal, Audience Crew e especialmente ao Oberstleiter Reneke, Siller, Dietrich Pferdl e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir e comentar. Até o próximo vídeo.